Olha, diante de tanta tecnologia, principalmente no período de férias, é preciso saber usar a internet de maneira consciente. A nossa equipe foi ver de perto quem ama toda essa informação digital e a necessidade dos limites e do bom uso das redes. Lucas tem 10 anos de idade e desde muito cedo convive nesse mundo virtual. Ele navega na rede para jogar online com outras crianças da idade dele e agora aprende como se tornar youtuber. Porque eu quero ser um youtuber famoso. Cenas como essas são cada vez mais comuns. Bruno é responsável por essa escola de programação e robótica para crianças e adolescentes, que também abre as portas nas férias. Aqui eles ajudam a meninada a utilizar a internet com atividades pedagógicas. Essas crianças já chegam aqui com a motivação própria para fazer a aula, para entender, para desenvolver melhor as habilidades digitais, que é o que nós ensinamos a elas. É desenvolver essas habilidades digitais de como usar a tecnologia de uma forma consciente e ética. Nesse ambiente, eles desenvolvem o raciocínio lógico, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Não há como fechar os olhos para a tecnologia. As crianças estão tendo o primeiro acesso com a internet desde muito cedo. Os especialistas recomendam que os pais desenvolvam as competências digitais, mas observem para que a criança não se distancie do mundo real. Agora, nas férias, eles devem estimular uma programação saudável. Um passeio no parque, socializar com outras crianças, pode fazer a diferença. Isso é bom, os pais devem procurar, se não espaços privados, mas alguns espaços públicos mesmo, algumas colônias de férias, ou mesmo eu sempre aponto o espaço da praia. Nós somos uma cidade litorânea, então jogar bola na praia, correr, mas para isso os pais precisam se dedicar. Internet e jogos eletrônicos são opções para entretenimento e lazer de crianças e adolescentes, mas com responsabilidade e sem excessos. É preciso reconhecer que o mundo mudou e o comportamento infantil também. Fornecer o conteúdo técnico, mas sempre com essa preocupação do uso consciente, de explicar os limites, o que pode ser feito, o que não é legal, não pode ser feito, quais seriam as consequências disso. E fornecer as melhores ferramentas para elas socializarem também. Porque hoje você, em contato com a internet, você está em contato com muitas pessoas, inúmeras pessoas. A questão é de que forma fazer isso seguro. Essa é a questão. E sobre essa questão e outras nós conversamos agora aqui no estúdio com a psicóloga Artenira Silva. Doutora, obrigado pela presença aqui no estúdio da Difusora. Eu te agradeço, Roberto. Vamos começar por essa reportagem, né, que mostra um outro lado da história, que é o uso consciente, equilibrado. Temas como direito autoral, ética na internet são tratados, por exemplo, em escolas como essa. Esse é um caminho interessante? Muito interessante, e o que a gente vai chamar a atenção aqui, Adalberto, é o fato das crianças estarem monitoradas. Elas não estão livres com acesso sem supervisão e não estão influenciáveis por quem está do outro lado da internet. Elas estão com atividades direcionadas pedagogicamente. Então, este uso racional, planejado e monitorado da internet, normalmente ele gera muito bons frutos. O problema é quando a criança está sozinha tomando as decisões e sob o impacto da influência de quem está interagindo com ela do outro lado da linha. Na sua experiência profissional, no dia a dia, os pais têm deixado de monitorar, ou seja, existem problemas decorrentes desse posicionamento dos pais que muitas vezes não acompanham como deveriam? É uma questão interessante, Adalberto, é a gente verificar que a gente está falando de crianças na primeira infância, na segunda infância e em adolescentes. Qual é a idade dos pais nessa faixa etária? São pais em idade produtiva laboral. Então, independentemente de eu estar falando de um pai de classe baixa ou de um pai de uma classe econômica mais favorecida, eles normalmente trabalham, né, muito durante o dia e têm pouco tempo para supervisão. Chegam em casa no final do dia cansados e normalmente o que é que eles fazem? A criança está no seu celular ou está no computador e eles acham que está tudo tranquilo e não têm a preocupação sistemática de estar monitorando efetivamente o que se está fazendo. Quer seja, os canais que a criança está assistindo, os vídeos que ela está acionando, os sites nos quais ela está entrando, ela fica muito livre e sem supervisão. A gente diz muito que essa geração de primeira e segunda infância hoje são órfãos de pais vivos. Bom, tem alguns pais aqui que querem participar aqui do programa. Nós fizemos, a nossa equipe foi às ruas, ouvir dúvidas em relação ao tema. Vamos então à primeira dúvida, à primeira pergunta. Se meu filho passar várias horas na internet, isso pode prejudicar o desenvolvimento dele?
Sem dúvida alguma, né? Especialmente se ele passa várias horas durante dias consecutivos. Então, é muito importante que os pais sentem para conversar e decidir qual é o tempo que eu vou permitir que o meu filho utilize a internet. Então, ele pode usar computador para jogar tanto tempo, ele pode usar as redes sociais como o WhatsApp durante tanto tempo, e ele vai estar com o resto do tempo voltado para outras atividades. Então, não se recomenda um uso de mais de 2 horas por dia de internet, tá? E para as crianças esse é um tempo já muito limitado. Então, elas só vão aceitar isso como um limite se isso for dialogado, conversado, e dos pais explorarem com as crianças o que elas podem efetivamente acessar. Nós temos aí uma situação também que é essa velocidade hoje da tecnologia. A sensação que dá é que quanto mais rápido a tecnologia eles acessam, mais rápido eles querem as respostas a demandas dos pais, seja através de perguntas, de situações do dia a dia, de necessidades do dia a dia. Ou seja, o pai e a mãe têm que rapidamente responder a tudo, porque na internet é só um clique, né? Ou isso, ou ele desacelera os filhos. E para ele desacelerar os filhos, ele também tem que se policiar. Então, por exemplo, uma situação que é muito comum, Adalberto, e muito negativa, é nós chegarmos, por exemplo, em restaurantes no final de semana. Você tem ali pai, mãe e filhos, cada um com seu celular. Então, na verdade, estão todos ali à mesma mesa, mas ninguém interage. Isso quando isso é feito no restaurante, mas normalmente em casa é muito frequente a reclamação no consultório de que isso também passou a ser de praxe no ambiente doméstico. Então, eu não consigo conversar nem interagir nem na hora que eu estou tendo uma refeição. Então, tudo fica muito meteórico e as pessoas não conseguem mais digerir, por exemplo, conflitos. Se eu me chateio contigo no WhatsApp, eu te deleto. Tá? Ou eu te bloqueio. Então, eu vou eliminando a possibilidade de interação real. Então, aí não é só os pais se submeterem a essa velocidade que as crianças exigem, mas desacelerar isso das crianças. Quer dizer assim, olha, na hora que todos sentarmos à mesa, ninguém traz o celular. Tá? Temos mais uma pergunta aqui agora da Ana Cristina, vamos ver. Eu queria saber, meu filho ele tem acesso à internet no quarto, isso pode prejudicar o sono dele? O sono. Desde que ele não esteja acessando uma vez que ele vai dormir. De novo, a gente está sempre diante de questionar se essa mãe ou esse pai consegue impor limites claramente para as crianças e as crianças seguirem. Então, quando uma mãe chega para mim e diz assim, não, eu coloco o limite, mas ele não segue, aí eu vou questionar como é que ela está exercendo essa autoridade. Porque é ela que precisa estar coordenando o que a criança vai fazer e não a criança impondo para ela o ritmo que ela quer ter. Isso é de absoluta importância no manejo da internet. Então, o celular ou a internet no quarto não é necessariamente um problema, desde que ela defina o horário. A partir de tal horário ele desliga e não acessa mais. E aí ela tem que monitorar para ver se esse limite está efetivamente sendo seguido. Doutora, agora temos uma situação aqui relacionada ao celular, é a Luciane Araújo que tem a dúvida. Perfeito. Como lidar com a insistência da minha filha em ficar horas no celular? Você vai precisar ser mais rígida em relação ao não, né? E aí a gente vai explicar. Minha filha, você vai ter X tempo no celular e isso é inegociável. Acabou o tempo, eu vou desligar o celular, ela vai se chatear, ela vai chorar ali um pouco naquele momento, mas você vai dialogar, vai imediatamente fazer uma outra atividade com ela, mas não se cede no limite uma vez que ele é imposto. Eu posso alterar esse limite posteriormente, mas uma vez que eu der o limite e a regra, eu preciso fazer com que a criança cumpra aquilo. E eu preciso mostrar a coerência daquilo. O que é muito complicado, e a gente observa isso nessa preocupação das 3 mães, é que elas ficam se sentindo meio que culpadas na hora que a criança insiste com ultrapassar aquele limite. E aí o que a gente está sempre levando em conta para a mãe é assim, olha, não se sinta culpada, você é mãe, você não é colega. É muito importante e positivo para o seu filho que ele consiga lidar com o seu não. Quando ele comanda, quando ele coordena, ele pode gostar da situação naquele momento, mas ele acaba se sentindo inseguro na relação com a mãe ou com o pai. E isso vai fazer diferença na vida adulta, né? Sem dúvida. Vai fazer diferença, inclusive, no rendimento escolar dele. A criança que é melhor disciplinada e aceita melhor limites, ela, por exemplo, adquire a capacidade de escrita com muito mais facilidade. Ela vai ser muito mais persistente e resiliente desafiada nos problemas de matemática, por exemplo, né? Ela tem um rendimento acadêmico melhor e, de uma maneira geral, ela se relaciona socialmente melhor. Então, a gente
tenta sempre, né, aplacar esse sentimento de culpa das mães. Não se sinta culpada. Mãe é para educar, não é para ser coleguinha. E isso gera uma sensação de segurança e firmeza para a criança, né? Ele tem uma mãe, Isso ela faz vai ser o diferença, né? porto Faz diferença seguro. na vida. Ela não é a melhor amiga e a colega. Ela tem outra função. Obrigado, doutora, pela presença aqui no Estúdio Bom Dia, pelas informações, enfim. Prazer Eu que tê-la aqui. agradeço, com certeza.